Olá, nessa videoaula de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer o passo a passo dessa bolsa. Na verdade, o objetivo maior dessa videoaula não é nem mesmo ensinar a bolsa em si, que é super básica, tá? O que vocês vão se surpreender durante essa videoaula é esse ponto. Esse ponto, ele é feito só em pontos altos, mas é feito de uma forma diferente. Então, continuem o vídeo para vocês verem como é feito e vocês vão se surpreender, tenho certeza. Aquelas que não conhecem, né? Quem conhecer, ótimo. Esse fio utilizado, gente, é um fio novo da Dalu Machado, um fio de poliéster de 4 milímetros, na opção mescla. Tem outras cores, outras variedades mais fortes, mais claras, mas todos excelentes e muito bonitos, tá? Essa videoaula também tem como objetivo não só ensinar a fazer a bolsa, que ela é básica, gente, ela é apenas um quadrado, sem grandes elaborações, tá? Mas o objetivo mesmo é, muitas não sabem utilizar a tela Grécia, que é a tela de estrutura que a Dalu Machado comercializa. Então, e também não sabem fazer esse forro aqui, que ele fica grudadinho na bolsa, e às vezes também a aplicação até propriamente do botão imantado. Então, nesse vídeo, gente, vocês vão ter várias dicas de como fazer essa finalização com a tela, como fazer o forro, e a questão depois, vocês aprendendo a base da bolsa, aí vocês finalizem como vocês acham melhor, colocando alça de madeira, uma de cada lado. No final, eu até dou algumas opções para vocês, tá? Então, chega de conversa e vamos à videoaula. Eu vou mostrar para vocês agora os materiais que eu utilizei na confecção dessa bolsa. O fio utilizado é um fio poliéster de 4 milímetros, que é um lançamento da Dalu Machado na opção mescla. Tem outras cores que são maravilhosas, ok? Ferragens eu utilizei pezinhos ou bailarina, eu utilizei 2 suportes de alça. Se vocês não tiverem esse suporte, eu queria um outro, mas eu não tinha. Pode ser esse daqui numa versão um pouco maior, tá? Por isso que eu utilizei esse daqui. Mas qualquer suporte de alça nesse formato aqui de meia-lua, tá perfeito. Um botão imantado, que pode ser normal, que a gente usa, ou pode ser esse com esse couro aqui para você costurar, se for mais fácil para você, indiferente, tá? Vamos utilizar marcadores de ponto, agulha de tapeceiro, tesoura, e a agulha escolhida é uma de 4 milímetros, que dá perfeitamente para esse fio aqui, também de 4 milímetros, ok? Além disso, essa bolsa vai ter um forro. Então, vocês vão utilizar um tecido da escolha de vocês, que vocês acreditam que combine com o fio. Vão utilizar manta acrílica R1, tá? Essa manta você encontra em qualquer armarinho, é só chamar a manta, só pedir por manta acrílica R1. Por que R1? Deste lado, o vídeo não dá pra mostrar, mas esse lado aqui é um pouco mais crespinho, e ele tem um tipo de uma colinha. Quando você coloca o tecido em cima e aciona com o ferro,
ele gruda, mas ele gruda temporariamente, tá? Depois ele vai soltar, mas ele vai grudar o tempo suficiente para a gente fazer o forro, não se preocupem, tá? E por que que eu utilizo essa manta? É opcional, gente, não precisa utilizá-la, mas eu utilizo por quê? Eu vou utilizar a tela, que vendida também pela Dalu Machado. Essa tela chama-se tela Grécia. O que que acontece? Pelo lado de dentro, eu coloco essa manta e o tecido para poder forrar. Por quê? Essa manta vai deixar fofinho. Então, quando você passar a mão por dentro da bolsa, se tem um tecido fininho, você sente a tela. Então, eu utilizo essa manta, que é uma manta utilizada para fazer necessaires, essas coisas. Ela deixa fofinho, quando você passa a mão, você não sente a tela, tá? Mas é opcional. Mas isso aqui, a questão do forro, nós vamos mostrar ainda mais tarde, então deixa pra lá. Nós vamos usar linha de costura numa cor que combine com o fio utilizado. Se você não tiver dúvida de que cor utilizar, use sempre a invisível, que é a que eu uso, linha invisível. Sempre eu uso essa, que aí eu não corro o risco dela aparecer na hora de costurar algum detalhe, tá? Bom, inicialmente são esses os materiais. Agora, nós vamos para o ponto. O ponto escolhido para essa bolsa é um ponto, é uma técnica, na verdade, conhecida como corn to corn. Ou seja, vai de canto a canto. Eu tenho um aqui, mais ou menos pronto, só para mostrar para vocês o que é, tá? Nessa bolsa, vão ser feitos 2 quadrados. E eu gosto das coisas bem anguladas. Quando a gente faz um crochê com correntinhas embaixo e sobe, normalmente, às vezes, ela fica um pouco mais, ela vai dando uma aumentada, às vezes embaixo fica mais preso, no fim fica maior, aí a gente tem que acertar no ponto baixo. Nessa técnica, vocês vão ver o seguinte, que o crochê vai ficar absolutamente quadrado. Eu uso muito esse ponto para fazer almofadas, porque elas ficam quadradinhas, tá? Então, eu fiz aqui só um pedaço para mostrar para vocês. Nós vamos começar aqui e nós vamos crescendo de assim, ó. Então, o tamanho da bolsa, independente, você que escolhe, tá? Qual vai ser o tamanho da bolsa? Que hora você vai parar? Na hora que esse canto aqui e esse aqui tiver no tamanho que você quer. Vocês vão entender na hora que eu estiver fazendo. Então, vocês vão crescendo de assim. Quando chegou no tamanho que vocês querem, aí vocês vão fechando de assim. Então, ele termina num quadrado. Isso aqui é só ponto alto. Então, é uma bolsa que vocês vão fazer... A parte de crochê vai sair bem rápido, não vai demorar, tá? Então, agora... eu vou ensinar inicialmente o ponto para vocês. Vamos lá, aí vocês vão fazer 6 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não apertem demais o ponto, tá? Porque nesse fio aqui, se você apertar, vai ficar esquisito. Então, tentem não apertar, tá? Qual a técnica, gente, para não apertar? Na hora que vocês forem fazer isso daqui, ó, essa laçada, ó, fez a laçada, né, ó, cheguem o fio, ó, até aqui. Automaticamente, essa argolinha vai ficar maior. Então, você vai dar a laçada, puxou aqui, ó, não termina aqui e já puxa a outra. Não termina aqui pertinho, ó, você vai até aqui. Porque aí, automaticamente, o ponto fica maior, tá? Então, eu acho que eu fiz 2 a mais, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo, 6. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o primeiro bloquinho, tá? Nós vamos fazer 3 pontos altos. O primeiro ponto alto, na verdade, são 4. O primeiro ponto alto são as 3 correntinhas iniciais, ó. E agora, então, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Eu vou pegar a 4ª correntinha a partir da agulha e fazer um ponto alto. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Esse aqui é o primeiro cantinho. Tá? Primeiro canto. Agora, nós vamos fazer a subida. Como é que nós vamos subir? Aqui, vocês devem fazer o seguinte, não esqueçam de dar sempre uma largadinha aqui. Vocês vão dar uma laçada e virar o trabalho com a laçada aqui na agulha, ó.
Porque ela já fica em posição aqui, de vocês subirem as correntinhas e as correntinhas não ficarão tortas. Agora, nós vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos repetir esse processo aqui. Primeiro ponto alto tá aqui com as 3 correntinhas, vocês vão fazer mais 3 pontos altos, a partir da 4ª correntinha aqui, ó. Então, vamos lá. 1. Pega sempre nessa laçadinha aqui, tá, gente? 2. 3. Pronto. Aqui nós temos o segundo bloquinho. Agora, nós vamos fazer o terceiro bloquinho aqui. Sabe essas 3 correntinhas que nós subimos aqui, que eu falei que era o primeiro ponto baixo, ó? Então, nós vamos colocar a agulha aqui no meio, não é pra enfiar dentro da... Não é pra colocar dentro do ponto, não. É usando aqui, ó, esse espaço aqui, tá, ó? Vocês vão colocar a agulha aqui, nesse espaço, e puxar um ponto baixíssimo. Puxou o ponto baixíssimo, nós vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. E agora, nós vamos fazer mais um bloquinho, ou seja, mais 3 pontos altos aqui, ó. 1, 2 e 3. Tá? Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. O que que eu fiz aqui, gente? Olha, isso daqui, ó. Tá? Então, tá vendo que eu vou começar a crescer de canto, tá? Então, eu fiz agora essa parte aqui. Então, vamos continuar crescendo, tá? Esse ponto é sempre feito, que a gente fala, de 4 pontos altos, né? De bloquinhos de 4 pontos altos, sendo o primeiro ponto alto as 3 correntinhas, tá? Agora, aqui, aquela técnica, não esqueçam, ó. Deu a laçada, vira o trabalho, tá? Deixa eu soltar a linha. Virou o trabalho. Como eu vou começar a carreira, são 6 correntinhas. 1, 2, 3, que é o primeiro ponto alto. E os 3 correntinhas, que serão as 3 bases para os pontos altos. Então, vamos lá. São 6 correntinhas. 3 pontos altos a partir aqui da 4ª, ó. 1, 2 e 3. Então, aqui ficaram os 3 pontos altos e as 3 correntinhas e o bloquinho de 4. Aqui, nós vamos repetir, ó. Vamos lá naquelas 3 correntinhas que... Aqui, nessa alça aqui, ó, gente, tá? Introduz a agulha aqui nesse espaço, tá? Introduz a agulha no espaço aqui das 3 correntinhas e puxa um ponto baixíssimo. Puxou o ponto baixíssimo, sobe 3 correntinhas. E faz mais 3 pontos altos, pegando sempre aqui, ó, sempre dentro da alça, não dentro do ponto, tá? 3. Pronto, ficou mais um bloquinho aqui. Vamos agora pro último bloquinho. A mesma coisa, ó. Aquelas 3 correntinhas da carreira anterior. Introduz a agulha no meio. Puxa um ponto baixíssimo. Sobem 3 correntinhas. E vamos mais 3 pontos altos. 2 e 3. Pronto. Ó, vocês percebem, ó, aqui, que tá crescendo, ó, tô colocando aqui, olha, que vai crescendo assim, tá? Vamos lá. Vamos fazer mais uma vez aqui. Deu a laçada, virou o trabalho. Como eu vou iniciar a carreira, são 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Agora, 3 pontos altos a partir da 4ª correntinha, contando da agulha. 1, 2 e 3. Pronto. Agora, vamos pro segundo bloquinho. Da mesma forma, gente, o ponto é só esse. Vai aqui nessa alça, puxa um ponto baixíssimo. Sobem 3 correntinhas. 1, 2, 3. E 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Mais um bloquinho. Puxa um ponto baixíssimo, 3 correntinhas. Gente, o ponto é só esse, tá? Vocês vão ter que ir subindo dessa forma, até chegar uma quantidade que vocês acham que fica legal o tamanho da bolsa que vocês querem, menor, maior. Isso aqui não vai interferir em nada no modelo da bolsa, tá? Vocês é que escolhem o quanto fazer. Por isso que é bem legal esse ponto, é super prático. Vamos agora aqui o último bloquinho aqui dessa carreira. Um ponto baixíssimo, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, vamos lá. As dicas para vocês continuarem agora subindo até a carreira que vocês quiserem. Nós vamos subir e depois, quando eu chegar num tamanho que eu acho que fica legal a bolsa, eu vou voltar com vocês para ensinar como é que então nós vamos... Aqui nós estamos aumentando, depois a gente tem que diminuir. Mas, nesse primeiro momento, gente, é só esse o ponto, não tem mais nada de diferente com relação a esse ponto aqui para dizer para vocês, tá? Lembrando-se que as dicas, ó, não esqueçam de dar a laçada na agulha e virar o trabalho com a laçada aqui, porque aí vocês vão subir as correntinhas já na posição que vocês vão usá-la, e aí elas não estão tortas, tá? O trabalho não fica torto. Então, fez isso. Toda vez que começa a carreira, são 6 correntinhas. No meio do trabalho, são 3. É só essa a diferença. Então, nós vamos prosseguir. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, voltem no vídeo e vão acompanhando comigo, passo a passo, junto comigo, que vocês entendem. É um ponto que deixa bem fofinho, tá? Ele fica bem fofinho, fica bem legal. Ele fica meio que, a gente fala 3D, porque ele sai pra fora. Ele não fica retinho, tá? Então, é um ponto fácil de fazer. Vocês vão utilizar isso, inclusive, em outras peças, eu tenho certeza. Inclusive, em coxas, almofadas. Você podem utilizar esse ponto para outras coisas, não só para bolsa, tá? Então, vamos lá. E eu volto com vocês quando eu tiver já num tamanho que eu acho legal. Pronto, aqui nós chegamos na metade de um quadrado, tá? Se vocês conseguirem ver aqui na minha tábua, que mede, vocês veem que eu tenho um triângulo. O triângulo, o que que é? A metade de um quadrado, ó. Aí, nós vamos fazer agora essa outra parte aqui, tá? Então, nós vamos fazer agora como? Diminuindo, até chegar aqui. Eu fiz 11 quadradinhos, tá? Vocês podem aí fazer quantos quiserem. Esses 11 quadradinhos me rendeu aqui uma largura de 26 centímetros, tá? Então, ele tem 26 centímetros aqui e tem 26 centímetros aqui, tá? Vai ter 26 aqui e 26 aqui. Então, esse ponto eu não consigo fazer um retângulo, eu só faço quadrado. Por mais que eu vá aumentando aqui 11, 13, 15, na hora de fechar, ele vai virar um quadrado, nunca vai virar um retângulo, tá? E vocês podem perceber, ó, ficou aqui, ó, eu vou colocar aqui bem pertinho, ó, ficou retinho aqui, ó, aqui e aqui. Agora, nós vamos terminar, quando a gente terminar fechando, vai ficar retinho também. Então, vamos ao procedimento de diminuição. Quando nós aumentamos, todo início de carreira
eram 6 correntinhas. Agora, nós vamos esquecer aquelas 6 correntinhas, nós não vamos mais fazer 6 correntinhas no início de carreira. O início de carreira vai ser o seguinte: nós vamos pegar e fazer 4 pontos baixíssimos aqui, voltando nas correntinhas aqui no ponto aqui do ponto baixo, na cabecinha do ponto baixo, não, do ponto alto, ó. Então, fizemos 1, 2 e 3. Esses 3 primeiros pontos baixíssimos, eu peguei na alcinha do ponto alto. O quarto ponto baixíssimo, eu vou pegar dentro da alça, tá, gente? Vou pegar aqui dentro da alça o quarto. Igual a gente fez na subida, a gente pegava dentro da alça sempre, ó. Então, aqui eu fiz o quarto. Agora, eu vou... aquele mesmo procedimento. 3 correntinhas. E 3 pontos altos dentro da alça. 1, 2 e 3. Pronto, aí aqui a gente já começou o processo de diminuição, tá? Agora, sempre do mesmo jeito, ó. 1 ponto baixíssimo dentro da alça e sobem 3 correntinhas. Em seguida, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Mais uma vez, ó, direto daqui, puxo um ponto baixíssimo dentro da alça. 3 correntinhas e 3 pontos altos a seguir. 1, 2, 3. E sempre assim até chegar aqui. Eu vou voltar, vamos seguindo aqui, e eu volto com vocês aqui para fazer a finalização aqui e o início da próxima novamente. Então, dando prosseguimento aqui, chegamos ao final da carreira. Então, aqui nós também vamos fazer uma diminuição. Quando eu fiz aqui esse penúltimo bloquinho, eu tenho ainda esse último aqui. Nesse último aqui tem os 3 pontos, as 3 correntinhas aqui, eu só vou fazer o seguinte, eu só vou pegar na alcinha e fazer um ponto baixíssimo. Pronto, já terminou a carreira. Ok? Agora, nós vamos começar a próxima. Então, nós vamos virar. E vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos nessa carreira aqui, a primeira carreira de diminuição. Nós já estamos aqui, daqui a gente já pega, ó, um baixíssimo, ó. 1, 2, 3, e o quarto, ó, é dentro da alça aqui. 4. Aí, repete-se, 1, 2, 3 e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pega aqui na alcinha, o ponto baixíssimo e assim por diante. Eu vou colocar aqui para vocês verem, ó. Vocês percebam que eu já estou aqui, ó, vindo reto aqui, ó. Então, eu já estou fechando o quadrado aqui, já tá vindo reto pra cá, ó. Tá? Então, vamos continuar, sempre desse mesmo jeito agora na diminuição, sempre pegando. Esqueçam aquelas 6 correntinhas de início, aquelas 6 correntinhas de início de carreira eram só... Se você só utiliza quando você está aumentando, quando você está diminuindo, você já começa a carreira direto nos pontos baixíssimos, fazendo 3 pontos baixíssimos em cima de cada ponto alto, na cabecinha de cada ponto alto, e o quarto ponto baixíssimo pegando dentro da alcinha. Daquelas 3 correntinhas, você pega dentro da alça, tá? E depois, o mesmo procedimento, ponto baixíssimo dentro da alça, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Não tem... E é só isso. Lembrando-se que, quando chegar ao final da carreira, quando a gente chega aqui, esse aqui é o último, né? Então, nós vamos fazer aqui um bloquinho, e nesse último aqui, a gente só pega um ponto baixíssimo dentro dessa alça, vira o trabalho e já vem começando a próxima carreira, ok? Eu vou fazer aqui
chegar aqui e volto com vocês mais uma vez só para tirar alguma dúvida que eventualmente alguém possa ter, ok? Então, aqui nós vamos fazer mais uma última vez aqui com vocês para verificar. Chegamos aqui no último bloquinho, vamos finalizar a carreira apenas com um ponto baixíssimo dentro da alça das três correntinhas. Ponto baixíssimo, virou o trabalho. Ó, nós temos aqui, ó, os 3 pontos altos que a gente fez. Então, nós vamos fazer um ponto baixíssimo dentro de cada correntinha aqui do ponto alto. 1, 2, 3. E o quarto dentro da alça. Pronto. Feito isso, é o mesmo procedimento. 1, 2, 3 e 3 pontos altos. Tá? Agora, aqui, vocês vão prosseguir, tá? Vou subir um pouco mais aqui. Vocês vão prosseguir, vocês vão ver que vai fechando aqui e vai fechando aqui e vão encontrar até sobrar apenas um bloquinho aqui. Então, vocês façam, eu também faço aqui e nós voltamos quando chegar aqui no finalzinho. Continuando aqui, então, nós temos aqui os últimos 3 bloquinhos, então, eu vou terminar esse biquinho aqui do quadrado para vocês verem como é que termina. Não tem segredo nenhum, tá, gente? Então, tá, nós terminamos aqui. Não se esqueçam que vocês vão virar a peça para começar a carreira. Nós vamos fazer os 3 pontos baixíssimos e mais um aqui dentro da alça. Então, são 4 pontos baixíssimos. E a gente pega direto, tá, gente? Sem fazer correntinha de virada. Eu não sei se ficou bem claro isso. Vocês puxem bem aqui. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3. O quarto dentro da alcinha. Sobem 3 correntinhas. 3 pontos altos. 2, 3. Aqui na alcinha, um ponto baixíssimo, sobem 3 correntinhas, 3 pontos altos. Vocês vão perceber que a bolsa cresce muito rápido, essa parte aqui de crochê é bem rápido. Porque a gente tá usando praticamente ponto alto, a gente não tá usando ponto baixo. E, finalizando aqui, um ponto baixíssimo. Então, nós vamos virar e vamos fazer o último bloquinho para fechar aqui, tá? Então, aqui, virou direto, sem correntinha, já vem pros 4 pontos baixíssimos aqui, 1, 2, 3 e o quarto. E agora, a gente vai fazer o último bloquinho, 1, 2, 3 correntinhas e 3 pontos altos. 1, 2, 3. E finaliza aqui na alcinha com um ponto baixíssimo. Ok, gente? Então, ó, vejam aqui que tá prontinha essa parte, quadradinha, bonitinha. Ok? Nós vamos, a partir daqui, nós vamos começar a usar a tela, tá? Então, a tela que vai estruturar pelo lado de trás e que vai deixar a bolsa durinha, embora o ponto seja um pouquinho firme, a tela vai deixar a bolsa bem firminha, tá? Então, antes da gente colocar a tela, o que a gente tem que fazer? A tela vem em um pedaço de uns 50 centímetros, eu acho, alguma coisa. Vocês vão colocar a tela em cima da peça aqui e vão cortar, tá? Vocês vão cortar o seguinte, não exatamente rente, deixa só um pouquinho assim, olha, gente, tá vendo, olha? Deixa um espacinho aqui assim, pouco espaço, por quê? Porque a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo
em volta todinha da peça, prendendo essa tela. Então, a gente ainda precisa um espacinho aqui, tá? Se vocês seguiram a mesma quantidade de bloquinhos que eu utilizei, ao pegar essa tela, vocês vão, você pode contar se você quiser, vão ser 19 furos assim, 19 quadradinhos desse, por 20 desse. Como é que eu sei que é 19 por 20, gente? Ó, não sei se vocês conseguem perceber no vídeo, esse quadradinho, quando a gente tá olhando nessa direção, ele é um pouquinho mais gordinho. Se a gente olhar ele nessa direção, ele é um pouquinho mais fininho. Então, nesse que ele tá mais fino, a gente coloca 20. E nesse que ele tá mais gordinho, a gente coloca 19, ok? Então, nós vamos agora prender essa tela. Antes de prender essa tela, uma dica que eu dou para vocês é marcar. Lembra que eu falei que nós vamos usar no forro a manta acrílica? Então, é interessante você já pegar essa tela aqui, colocar em cima de um pedaço de manta acrílica. Eu vou fazer num tamanho menor aqui, porque senão eu não consigo mostrar no vídeo. Vocês já pegam antes de costurar a tela, vocês peguem a manta e marquem, tá? E marquem o tamanho da tela. Marquem aqui o tamanho da tela. Por quê? Fica mais fácil de você depois... Ó, aqui nós vamos... Tem esse quadradinho aqui, a gente vai pegar a tesoura e recortar, tá? E aí, eu já vou ficar com os 2 pedaços de manta que eu vou utilizar aqui no forro, já preparados. Então, não esqueçam, antes de costurar essa tela, vocês marquem na manta acrílica, vocês vão usar um pedaço maior, porque essa aqui é maior, não dá para mostrar no vídeo, né? Vocês marquem assim, porque já fica o tamanho certinho, ok? Então, vamos passar agora para a fase de colocar os pontos baixos em volta dessa tela. A primeira coisa que a gente tem que fazer, que fica mais fácil, é nós marcarmos os cantos, tá? Vamos, então, segurar os cantos para a tela não dançar no crochê. Então, nós vamos pegar os pontos aqui, ó, o primeiro ponto dessa carreira, e vamos marcar lá no canto da tela. A mesma coisa, eu vou fazer em todos os 4 cantos. Sempre marcando o ponto do canto no canto da tela. Aqui, vamos marcar o último. Vejam que o trabalho termina o ponto baixíssimo um pouquinho mais embaixo, o canto tá mais em cima aqui, tá? Então, ó, pega o primeiro ponto aqui. E põe aqui. Pronto, isso aqui a gente faz, ó, pra ver se o tamanho tá certinho, olha, tá certinho o tamanho, ok? Agora, nós vamos começar a fase de prender a tela utilizando o ponto baixo em volta. Lembrem-se que aqui, ó, vamos contar, tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, assim, se vocês tiverem 19, quantos pontos baixos vão ter nessa lateral? 38, porque eu vou colocar 2 pontos baixos em cada quadradinho desse daqui, eu vou mostrar, tá? É muito importante essa contagem agora. Por quê? Porque depois eu tenho que fazer uma parte final do fundo e lateral, que eu preciso saber quantos pontos tem em cada um dos lados. Então, aqui, se eu tenho 19 e eu vou colocar 2 pontos baixos em cada um desses quadradinhos aqui, então, eu tenho que ter 38. Aqui, eu tenho 20, então, eu vou ter 40. Aqui, eu tenho 19, então, são 38, e aqui, 20, são 40. Então, é o seguinte, como é que a gente vai fazer? Vão ser os 38 pontos, o 40, 38 e 40, e nós vamos ter um ponto a mais em cada canto, que é o ponto do meio, digamos assim.
Tá? Então, se vocês aqui fizeram o crochê de vocês e não tem 19, tem 17, então, tem 17 por 18, sempre um a mais um canto, tá? Então, se tem 17 vezes 2, vai ter 34. Se tem 16 vezes 2, vai ter 32. Então, assim, mesmo que vocês usem aí outro tamanho de bolsa, não tem problema, tá? É só vocês lembrarem que vão ser 2 pontos baixos em cada furo e que então vocês vão ter que contar para chegar no número que nós chegamos. Se você tem 20, vai ter 40, então você vai ter que fazer 40 pontos baixos. Então, na hora que você for fazendo aqui o ponto baixo, você vai ter que ir dimensionando para chegar ao final com a quantidade certa de pontos baixos. Como o primeiro ponto baixo, a linha tá aqui, lembre-se que ela terminou um bloquinho para cá, então eu não vou começar exatamente desse canto, tá? O ponto baixo, eu vou começar a partir do segundo buraquinho aqui da tela, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver se essa linha, ela é mescla, e ela no vídeo é muito difícil de eu mostrar aonde pega. Se pega por trás, pela frente, qual é o ponto. Então, mas eu escolhi exatamente esse ponto, porque é um ponto que eu mais explico do que eu preciso mostrar, tá? Então, é o seguinte, nós vamos pegar aqui, a partir do segundo buraquinho da tela, nós vamos passar o ponto lá para trás e dar uma puxada para ficar do tamanho normal. Aí, nós vamos, ficou muito maior, fica menorzinho. Aí, vocês faz aqui, olha, um ponto, uma correntinha, só para prender a tela. E aí, a partir daqui que nós vamos começar a contagem, tá? Então, é o seguinte, lembrem-se que eu preciso colocar 2 pontos em cada buraquinho desse. Então, é o seguinte, olha, aonde pegar aqui, não tem regra para isso. A única coisa que eu falo para vocês é o seguinte, se vocês começarem a puxar os pontos para fazer o ponto baixo, começou a pegar pela alcinha de trás aqui, então siga esse mesmo padrão, tá? Não interessa onde pega, não peguem coisas muito grandes, assim, por exemplo, não peguem essa alcinha inteira aqui, senão ela vai ficar muito gorda. Vocês vão pegar simplesmente, ó, uma alcinha só. Então, escolham uma alcinha e vão contando. Lembre-se que não tem regra para pegar isso, mas desde que vocês peguem apenas, olha, uma, tá? Não peguem mais, porque senão fica muito grosseiro a finalização, tá? Então, aqui nós vamos começar com, ó, vou pegar uma aqui, ó. E aí, pegou aqui, eu coloco lá, o começo é complicado, ó. E puxo aqui para fazer um ponto baixo, ó. Aqui já deu o primeiro, Aí, ó, vamos ver se... Eu vou escolher sempre essas alcinhas de trás aqui. No mesmo aqui, 2. Então, é o seguinte, não se esqueçam, são 2 pontos baixos em cada buraquinho. Então, 1, 2. Aí, eu vou imediatamente aqui no seguinte, 3. E aqui, ó, 4. Agora, aqui, 5. Agora, aqui, 6. Então, assim, lembre-se de uma coisa, como eu falei, não existe regra onde pegar aqui, desde que vocês peguem sempre uma alcinha apenas para poder colocar a agulha lá na tela, puxar a linha para cá e fechar aqui o ponto baixo. Então, é o seguinte, nessa lateral, vocês vão contar quantos pontos vai dar aqui até o final. Como nós pulamos um quadradinho, e nessa lateral eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Então, o que vai acontecer? Eu vou chegar aqui com 36 pontos baixos neste canto. Porque depois eu vou fazer 2 aqui. Quando eu finalizar, eu ainda vou virar e completar os 38 aqui, tá? Então, vocês vão pegando de 2 em 2, vão achando a linha, vão cutucando aqui e vão achando a linha. E vão fazendo os pontos baixos até chegar aqui. Quando chegar aqui com 36, porque os dois aqui não contam, nesse canto nós vamos fazer, então, o 38º, um ponto de canto e o primeiro ponto que vai vir já dessa outra lateral. E esse ponto de canto que a gente chama, nós vamos, então, tirar esse marcador e colocar esse marcador nesse ponto de canto, tá? Nós vamos marcar novamente os cantos. Então, é o seguinte, vocês continuem aí, e quando chegar aqui, eu vou voltar com vocês e mostrar como é que eu faço essa nova marcação. Voltando aqui com vocês, eu vou fazer esse canto aqui, para mostrar como é que a gente faz essa marcação. É muito importante usar essa marcação. Essa marcação vai nos deixar a bolsa retinha, quadradinha, bonitinha. Quem me conhece de outros vídeos sabe que eu adoro contar, tá? Eu adoro contar e fazer tudo contadinho, porque assim as bolsas ficam perfeitas, tá? Se a gente faz a olho e usa um ponto a mais, um ponto a menos, aí você vê na foto, você vê que a bolsa tá meio torta. A diferença é essa, gente. Contando, deixando todos os pontos de todos os lados da mesma quantidade, a sua bolsa vai ficar perfeita, tá? Isso é uma questão de costume, você vai fazendo, vai acostumando e consegue fazer isso, tá? Contar pra mim é quase que um mantra. Então, vamos lá. Eu tô aqui, 34, faltam 2 pontos pra eu chegar nesse canto, tá? Então, é o seguinte, eu vou fazer, ó. Lembre-se que você futuca e acha aqui uma linha apenas. Então, eu fiz aqui, ó, 35... E vou fazer futucar aqui e vou... Vale a pena, se você achar dificuldade, inclusive, de futucar aqui e usando uma agulha menor e depois passando pra maior, tá, gente? Pra não ter esse trabalho que eu tô tendo aqui. Pronto. Então, lá, 36, desculpa. Então, aqui eu fiz o 36º, porque depois eu vou completar 38 aqui, não esqueçam. Aí, quando eu cheguei aqui, eu fiz o 36, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um no mesmo lugar. No mesmo furo que eu puxei esse, eu vou puxar o do meio. Tá? Puxei o do meio, marco. Esse aqui é o ponto que a gente não conta, é o ponto do meio, do canto. Marquei ele. Agora, eu vou começar essa lateral. Então, eu vou começar do 1. E eu vou começar esse 1 desse mesmo buraco aqui, ou seja, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo buraquinho. Que aí vai ficar a viradinha retinha pra cá. Então, eu já começo aqui, ó, 1. Esse aqui, lembre-se, nesse momento eu não conto ele. Chegou aqui no último ponto dessa carreira, desse lado, eu faço 1 no meio e 1 aqui. E marco esse do meio. Então, eu vou fazer 3 juntos. E sendo que esse terceiro aqui já é o primeiro dessa lateral. Então, eu faço 1. Não são 2 em cada buraquinho, então, eu vou ter que colocar, ó, aqui também. Dá um jeito e colocar aqui, ó. 2. Não podem perder essa contagem. 2 pontos baixos em cada furo da tela. Porque aí, vocês seguindo isso, vocês nem precisam, na verdade, contar. Desde que vocês prestem atenção em sempre colocar 2 pontos baixos em cada furo, em cada quadradinho desse, tá? Eu conto, por quê? Porque, de repente, eu esqueço e coloco 1 e coloco 2, vai dar diferença. Tá? Então, sempre 2 pontos baixos em cada quadradinho da tela. Que aí vocês não vão errar. E isso, vocês vão escolhendo, gente, olha. Escolhem uma
um fiozinho aqui pra pegar. Lembra que eu falei pra vocês que não tem regra? Aqui, ó. Tá? Então, agora aqui é só continuar fazendo 2 pontos baixos em cada buraquinho de tela. Chegando aqui, a mesma coisa. Desse lado que tem 20, nós vamos ter que chegar aqui com 40. Então, nós chegamos aqui com 40, aí eu faço um ponto de canto que eu não conto e coloco o marcador. Faço mais um no mesmo buraquinho, que são 3 no mesmo buraco, que é já para virar aqui, e esse um que eu começo a contar. E eu faço isso em todos os cantos até chegar aqui. Então, nós vamos seguir fazendo isso, e o vídeo vai voltar com vocês quando nós chegarmos aqui para mostrar a finalização dessa carreira. Então, aqui nós chegamos ao final da carreira de pontos baixos ao redor da peça. Nós vamos fazer, então, esse ponto do meio, que a gente não conta, mais 2 pontos baixos. E aí, nós vamos finalizar a peça. Então, é o seguinte, aqui nós vamos deixar uma quantidade de fio necessária que nós vamos usar para a costura. Então, a gente já deixa ele aqui meio pré-preparado. Podem deixar aí 1,5 m, 2, 2 braçadas grandes, assim, que dá o suficiente, tá? Feito isso, a gente puxa o fio pra cá, que a gente cortou, tá? E vamos fazer esse último pontinho para dar o aqui, a última cabecinha, para dar os 40 pontos, ou 38, dependendo da lateral que você tá usando. Para você ter certeza que o número de pontos está correto, basta contar de ponto, aqui, ó, de marcador a marcador. Entre os marcadores, sem contar os marcadores, no meu caso aqui, eu tenho que ter 40. Na de vocês pode ser outro número, tá? Lembre-se sempre que o que manda esse número é a quantidade de furos da tela. Desse lado aqui, o meu tem 20, então tem que ter 40. Se tivesse 15, teria que ter 30. É bem simples isso, tá? Eu só repito, porque muitas vezes as pessoas vão na minha contagem, mas você tem que fazer a contagem da sua peça, tá? Eu só ensino aqui como contar. Não esqueçam disso. E sempre confere, porque se você sempre conferir, a peça vai ficar retinha, tá? Se você colocar números diferentes de pontos em laterais e da outra peça que você vai fazer idêntica a essa, sempre a peça não vai ficar retinha, tá? Então, aqui nós vamos fazer aquele pontinho clássico, tá? Nós vamos introduzir nessas 2 primeiras argolinhas aqui, nós vamos inserir a agulha de trás para frente e puxar o fio lá para trás. Tá? Feito isso, nós vamos virar a peça pro lado do avesso. E aí, a gente vai, gente, ó, aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver. Nessa primeira argolinha aqui, ó. Nós vamos introduzir a agulha. É um pouco apertado, mas se vocês acharem melhor, podem pegar uma agulha mais fina para poder fazer esse procedimento. Eu dou uma cutucada aqui que ela aparece, tá? Essa aqui e uma alcinha só do ponto baixo que a gente fez aqui, do último ponto. Feito isso, a gente pega o fio, dá a laçada e puxa novamente para trás. Tá? Pronto. Aí, aqui, a gente arruma o ponto para ficar igual aqui. E pronto, tá pronta essa parte. Então, aqui nessa bolsa, nós vamos usar duas laterais dessa aqui idênticas, tá? Ó. Eu já tenho uma aqui pronta. Nós vamos usar 2 dessa aqui. Então, você repita agora todo esse procedimento. A dica que eu vou deixar para vocês, que vocês não podem esquecer, quando forem fazer a segunda lateral, é o seguinte, vocês verifiquem, embora a linha mescla é muito difícil de ver no vídeo, mas não é impossível. Vocês vejam que esse ponto, ó, tem essa curvinha aqui, tá vendo, ó?
Ele todinho tem essa curvinha. Então, é o seguinte, vocês vão ter que deixar a outra peça da mesma posição, assim, tá? Não deixem assim, que vai ficar diferente, tá? Então, vocês olhem direitinho, vejam se as duas estão ficando na hora de colocar a tela, se as duas estão na mesma posição. Por que que eu falo isso? Porque lembra-se que eu falei que a tela, um lado tem, no caso da minha, tem 20, outro lado tem 19? Então, vocês têm que, sempre tem que ter um furo a mais, por causa do tamanho do furo. Então, é o seguinte, vocês têm que tomar o cuidado de, se vocês usaram, a peça aqui tá em pé, se vocês usaram aqui desse lado aqui, o lado que tem 20, então, você também use aqui, na outra, o lado que tem 20. Tá? Porque senão ela vai ficar um pouquinho maior do outro lado. É quase imperceptível, mas fica, tá? Então, vocês tomem cuidado, é essa a dica que eu deixo nesse passo, para as duas peças estarem do mesmo lado, com as mesmas quantidades de furos em todos os lados, ok? Feito isso, nós vamos partir agora para fazer a lateral, o fundo e a outra lateral. Vai ser uma peça inteira, não vai ser feita em partes, ok? Então, para esse procedimento, embora não tenha colocado na lista de materiais, mas vocês vão precisar de uma fita métrica, tá? Porque nós vamos ter que medir essas laterais aqui para verificar qual o tamanho dessa tira. Então, eu vou pegar aqui a fita métrica e a gente já volta. Retornando aqui, nós vamos pegar, então, a fita métrica e vamos medir. Lembre-se que a peça de pé é com essas curvinhas aqui pra cima, tá? Nós vamos medir essa lateral e essa lateral. Essas três laterais, tá? Então, aqui a minha, olha, deu 23,5 aqui, de marcador a marcador, tá? Deu 23,5. Aqui deu 24. E aqui mais 23,5, tá? Aí, eu vou somar isso. Então, eu somei 23,5 com 24 com 23,5, deu 71 centímetros. Então, é o seguinte, essa peça que nós vamos fazer agora, a tira que nós vamos fazer agora, que vai servir de lateral e fundo para essa bolsa, ela tem que ter 71 centímetros. Então, o que que vai fazer? Nós vamos fazer, a gente vai fazendo a tira e a gente vai medindo. Quando chegar em 71, a gente também dá mais uma medida aqui, confere, eu vou passar com vocês esse passo a passo. E aí, feito isso, a parte de crochê estará praticamente finalizada e nós passaremos aí a seguir a forração, tá? Então, vamos lá. Como é que é essa lateral? Essa lateral é super mega simples, tá, gente? É só em pontos baixos. E nós vamos fazer 15 correntinhas. Nós vamos fazer 15 correntinhas, é porque 14 mais uma de virada. 4, 5, 6, 7, 8. Vou tirar aqui que atrapalha. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Feitas as 15 correntinhas, nós vamos fazer 14 pontos baixos a seguir. E é só isso, nós vamos fazer 14 pontos baixos, carreiras de ida e volta, nada mais, tá? E aí, conforme for chegando a um determinado tamanho, vocês vão medindo até dar os 71 centímetros. É lógico, gente, que vou repetir, se vocês estiverem fazendo a bolsa em outra medida, não vai dar 71, né? Vocês vão ter que fazer essa continha aí da bolsa, medir a bolsa de vocês, tá? Não, isso daí é regrinha básica. Bom, pronto, chegou aqui 13. E chegou no 14, eu vou fazer o quê? Fazer um ponto de virada, virar a peça e pegar aqui no primeiro ponto baixo da carreira, o último ponto baixo da carreira anterior, que aqui virou primeiro, e fazer mais 14
pontos baixos. E repetindo esse procedimento até 72. Então, essa parte aqui não requer muitas explicações, é bem simples. Então, vamos seguindo aí e o vídeo volta a seguir já com essa peça pronta. Pronto, aqui nós fizemos essa tira, não dá pra mostrar ela inteira de uma vez só, porque ela é grande, tá? Mas, ó, vejam aqui, ela tem aqui aproximadamente 71 centímetros, tá? E aí, eu finalizei, tá? Aí, agora, o próximo passo, se vocês forem colocar, isso é opcional, tá? Eu gosto de colocar esses pezinhos, porque protege o crochê, a bolsa, quando coloca em cima da mesa ou até mesmo no chão. Então, eu vou agora colocar esses pezinhos. Para colocar esses pezinhos, como é no fundo da bolsa, eu tenho que fazer essas marcações aqui para saber qual é o fundo da bolsa, para ele não ficar torto, tá? Então, gente, nós vamos seguir agora aquela mesma medida. Aqui, nós vamos dar aqui os 23,5 aqui, tá? Deu os 23,5 aqui, coloca um marcador. Ou a outra medida que vocês fizerem, tá? Que deu a bolsa de vocês. Aqui no fundo, que eu falei, na minha são 24 centímetros. Marquei os 24 centímetros, coloco o outro marcador. E finalizando aqui, eu vou ter mais os 23,5, tá? E eu coloco também do outro lado, ó. Então, eu coloco agora aqui esses 4 marcadores, que é o fundo da bolsa. Marquei o fundo da bolsa, então, eu instalo esses pezinhos. Aí, vocês sempre coloquem bem retinho um com o outro, assim e assim, tá? Eu vou aqui fechar essas bailarinas aqui, do outro lado, tá? Vou fechar. E aí, a gente já vai voltar com o vídeo para começar a parte de forração, tá? Eu vou ensinar vocês também como forrar essa bolsa. Esse é um dos métodos, tem vários métodos de forração, mas esse método aqui que eu vou ensinar para vocês, que eu vou mostrar para vocês, é um método para quem não sabe costurar, para quem não tem acesso a uma costureira para fazer o forro. Então, assim, qualquer pessoa, qualquer crocheteira consegue forrar essa bolsa da forma que eu vou passar para vocês, sem grandes dificuldades, ok? Então, a gente já volta. Nós chegamos, então, agora aqui à fase de fazer o forro de cada parte que nós fizemos, tá? Nós temos 2 partes iguais a essa aqui e aquela outra tira. Então, nós vamos forrar essas 3 partes, tá? Essa aqui é a frente, então, vocês têm que se lembrar, antes de fazer o forro aqui, pelo lado de trás, se vocês quiserem colocar um enfeite, aqui é a minha etiqueta, quiser colocar um porta-tassel, algum enfeite, tem que ser feito isso antes, tá? Faz agora, porque senão depois vocês não conseguem, porque vai estar costurado o forro, tá? Então, façam isso. Então, aqui é a parte da frente e essas curvinhas estão pra cá, então, a bolsa é nesse sentido, ok. Aqui, nós vamos forrar da seguinte forma. Vocês devem se lembrar que eu falei que pra vocês, antes de costurar aqui, prender a tela no crochê, para vocês cortarem a manta acrílica do tamanho da tela, tá? Uma vez cortada a manta acrílica, vocês vão cortar também o forro um pouquinho maior que ela, né? Pra fazer essa dobrinha aqui. Cortem um pouquinho maior, levem essa manta até o ferro e passem o ferro aqui com a manta acrílica. Aqui tem um lado fofinho, aqui é um lado crespinho, tá? Pelo lado crespinho, vocês deixam desse lado e passam o ferro. Esse lado crespinho é um tipo de uma colinha, tá? Ela não vai ficar permanente, mas ela fica o suficiente aqui pra gente fazer o forro certinho, tá? E aí, depois de feito o forro, a função dela qual é? Quando passar a mão, não sentir a tela, tá? Feito isso, gente, aí vocês vão aqui dobrar o forro e vão alfinetar
ou coloquem esses clipes caso vocês tenham, tá? É muito bom isso daqui, deixa bem presinho. Compre em papelaria, é prendedor de papel, na verdade. Aí, ó, vocês dobrem aqui, certinho, e se orientem por essas argolinhas aqui, tá? São elas que vocês vão pegar para costurar. Não costure na correntinha aqui, porque aqui nós vamos usar para costurar depois uma parte na outra, e a linha pode atrapalhar. Então, vocês vão se orientar por estas bolinhas aqui, ó, por essas alcinhas que estão aqui. Então, coloquem aqui mais um prendedor. A mesma coisa deste lado. E aqui, nós vamos começar a costurar desse lado aqui. Deixa bem. Aqui, tá? Eu vou acabar de prender aqui, vou voltar, e o que eu vou utilizar para costurar isso aqui? Vocês podem usar uma linha da cor do forro e do fio, ou uma agulha de costura normal, ou essa agulha circular, tá? Para quem sabe trabalhar com ela, eu acho, nessa fase de costurar esse forro, eu acho bem interessante, eu vou mostrar para vocês. Quem já conhece esse tipo de costura, esse tipo de forro, gente, é só adiantar o vídeo. Eu vou passar aqui porque muitas pessoas não sabem como fazer isso aqui, então eu vou dar o passo a passo, ok? Vamos agora à costura do forro. Se vocês forem usar esse tipo de botão aqui imantado com esse suporte em couro, ou pode ser até mesmo de crochê, vocês podem fazer isso. Então, não se preocupem com o forro, vocês vão terminar de costurar e depois, ao final, vocês vão costurar aqui o botão. Não tem problema nenhum, não precisam se estressar com relação a isso. Porém, se vocês quiserem utilizar esse botão aqui, encaixado, aqui, então, aí é um pouquinho diferente. Ou seja, nós vamos, aqui é a frente da bolsa, aqui é em cima da bolsa, eu vou pregar o botão no meio desse lado aqui. Então, é o seguinte, eu vou começar a costurar mais ou menos daqui, eu vou fazer toda a volta, e vou parar mais ou menos aqui, tá? Quando eu chegar aqui, vai ficar faltando essa tampinha, então, eu vou abrir essa tampinha, fazer medir o meio, fazer um rasguinho bem pequeno aqui, pra gente conseguir colocar o botão. E depois atrás, a gente pegar essas alcinhas aqui e virar lá atrás, tá? Então, assim, se vocês forem usar esse, não tem problema, costurem os 4 lados sem problema nenhum. Se forem colocar esse tipo de botão, aí nós vamos começar mais ou menos a costura aqui. Vamos dar a volta e vamos parar aqui. Quando nós chegarmos aqui, aí a gente vai tirar isso aqui, vamos fazer o furo e prender o botão, para depois continuar, ok? Então, vamos lá ao procedimento de costura. Como eu vou utilizar esse daqui, eu vou começar a costurar aqui do lado, tá? Então, aí, eu vou pegar aqui, eu já coloquei a linha invisível, vocês, acho que nem quase dá pra ver. Mas vocês acompanhem agora o movimento da agulha, tá? Não se incomodem com a linha, acompanhem só o movimento da agulha. Vamos tentar agora aqui, passar pra vocês. Em primeiro lugar, vocês colocam a agulha lá em um ponto ali de baixo e dão um nozinho inicial. Tá? Prendam a linha. Prendeu a linha, esconde as pontinhas lá pra trás. Aí, é o seguinte, ó, bem abaixo dessa curvinha aqui, ó, bem abaixo, bem encostadinha nela, ó. Por isso que eu uso a circular, tá, gente, ó. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou pegar esse ponto, ó. Será que vocês conseguem ver? Ó.
eu pego esse ponto e passo a linha. Feito isso, nós vamos pegar, então, agora um pedacinho do forro, tá? Na direção do ponto que eu peguei aqui, tá? Então, tá aqui, eu vou, ó, colocar aqui, ó, nessa quina, e sair mais ou menos no mesmo tamanho que é o ponto baixo, tá? Vou tirar. Se vocês usarem agulha normal para isso, é possível? É. Mas é bem mais difícil, tá, gente? E a probabilidade de quebrar ou entortar a agulha é bem grande. Mas não é impossível. Vamos lá mais uma vez. A gente pegou esse aqui. Agora, a gente vai no próximo aqui, ó. Bem embaixo dessa argolinha aqui, ó. Bem próximo. E puxa. Agora, nós vamos pegar um pedaço do forro. O que a gente vai fazer? Aonde o fio saiu aqui, eu vou no mesmo lugar onde ele saiu, eu coloco e saio no mesmo tamanhinho da largura do ponto baixo. Essa é uma técnica que eu uso, tá? Que depois, ao final, vocês vão ver que os pontos vão ficar super invisíveis e bem presinhos. Se vocês tiverem outra técnica, pode fazer, gente. Eu só tô ensinando a que eu faço, tá? Aqui não tem o que é certo ou o que é errado, desde que esteja costurado e bem preso, tá? Então, olha, é isso. Vocês vão pegar um ponto do crochê e um pontinho aqui, ó, da quina que existe no forro, ó. Aqui, ó. E nada mais, gente. Agora, é só vocês partirem a costura toda. Se forem colocar esse botão, terminem. Se não forem fazer, então, vocês parem mais ou menos por aqui, pra gente voltar pra colocar este botão, ok? Então, sigam aí. Aqui, eu terminei uma parte da bolsa e costurei ela inteirinha e coloquei já uma parte do botão imantado, tá? Costurei da forma que eu falei pra vocês, com agulhas curva, sem estresse nenhum, tá? Então, aqui, nós temos a primeira parte. Essa outra parte é idêntica à que a gente já fez. Eu pedi pra costureira aqui fazer esse bolso pra mim, mas isso aqui eu não sei costurar, então eu peço pra costureira fazer, mas quem sabe fazer, pode fazer um bolso assim, com zíper, ou um bolso costurado sem zíper, ou deixar sem nenhum, isso aí vai de cada uma, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu começo a costurar mais ou menos daqui, dou a volta até aqui e dou uma parada. Por quê? Agora é a hora da gente colocar aqui o botão imantado. Eu vou mostrar pra vocês como eu coloquei esse daqui, tá? Como usar esse daqui embutido. Como eu disse pra vocês, vou repetir, se for difícil pra vocês fazerem isso, basta comprarem um botão que já venha com esse couro ou um pedaço de tecido para vocês coloquem aqui e costuram, tá? Não, o acabamento fica mais ou menos dessa forma, mas fica por dentro, não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu agora centralizo esse aqui, a partir do momento que eu já coloquei esse. Esse aqui, lógico, gente, a gente vê o meio, né, e coloca, faz a contagem. Ele tem 1 centímetro aqui, então, vocês meçam aqui e coloquem, se tem 25, que seja 12, 12 e 1, tá? Então, é só fazer essa medida. Então, agora, pra gente colocar desse lado aqui, na mesma posição, o que que eu faço? Eu prendo ele aqui. Agora, eu vou colocar as duas metades bem
pertinho uma da outra, ó. Vou fechar elas, vou deixar elas aqui na mesma alturinha, ó. Deixo elas aqui, ó, que nem um sanduichinho, ó, tá? Quando eu fiz isso e deixei ela aqui, ó, na mesma alturinha, eu vou fazer o seguinte, esses fios aqui de costurar atrapalham um pouco, ó. Então, eu ponho, deixo ela bem reta, ó. Você tá vendo que aí eu giro aqui o botão pra ficar essas duas perninhas retinhas. Aí, eu dou uma apertadinha, ó, assim. Então, assim, vocês verifiquem se estão retinha aqui as duas partes, se elas estão na mesma altura, tá? E, ó, aí, conforme vocês fazem isso, olha, dá uma apertada. Não sei se o vídeo vai mostrar, mas aparece aqui, olha, fica marcado, tá? Então, aonde marcou, vocês vêm com uma canetinha ou uma caneta e marquem, façam um risquinho, que aí a gente vai furar, a gente vai dar uma rasgadinha aqui bem de leve, para poder encaixar as perninhas do botão imantado, ok? Então, façam aí, e eu já volto aqui com tudo marcadinho para vocês. Eu tô voltando antes aqui com vocês, para mostrar para vocês, caso alguém queira usar medida, ao invés de usar a técnica do sanduíche, é bem fácil. Como é que eu acho o meio, gente? Olha, tem 26 centímetros as peças, aí vocês veem quantos centímetros tem a de vocês. Esse pedacinho aqui essas duas garrinhas, olha, tem 1 centímetro, ó. Aqui tem 1 centímetro. Então, aqui, se eu tenho 26, eu tiro 1, fica 25. Esse 1 centímetro é aqui. Então, significa que eu tenho que ter 25 somando aqui e aqui. Ou seja, 12,5 aqui e 12,5 aqui. Então, como é que eu vou marcar aqui os risquinhos para saber aonde eu vou colocar o botão? Ó, 12,5, o primeiro risquinho. Conta aqui, ó, 1 centímetro, marco o segundo risquinho. E aqui, ó, vocês vão ver mais 12,5, tá? Então, aqui eu tô exatamente no meio. Feito isso, eu uso uma tesoura de ponta bem fininha, tá? E eu corto aqui delicadamente. Depois que eu cortei, eu furo a manta acrílica lá atrás, tá? Vou mostrar aqui, ó. Tá? Ó. Pronto. Agora, eu tenho que colocar o botão imantado. O tecido é bem fino, ainda mais quando a gente corta, ele fica muito fino. Então, para não correr o risco de rasgar, eu utilizo um pedacinho de plástico, uma tela menor, ou um pedacinho de couro, o que vocês tiverem que seja um pouquinho mais rígido. E aí, eu faço o furo e coloco aqui, ó. Tá? Só que eu vou colocar isso por dentro. Então, aqui, ó, do lado do avesso, aonde tem aqui esse furo, ó, eu vou colocar aqui e vou passar o botão imantado, assim. Ó. Conseguem ver? Aí, aqui, o que vocês podem fazer? Vocês podem costurar essa telinha, podem colar, tá? Se for costurar, tomem cuidado para a costura não aparecer desse lado, tá? Porque fica feio, tá? Como a gente tem a manta aqui, dá para vocês costurarem essa telinha aqui, sem ultrapassar aqui pro lado da frente, ok? Então, agora, eu vou costurar, gente, é só fazer os pontinhos aqui bem pequenininhos, e depois fechar nessa linguetinha. Aí, o botão já vai estar aqui, ó, colocado, e aí sim eu termino de costurar
o forro aqui só nessa parte de cima, que o resto aqui já está todinho pronto, ok? Então, façam aí o de vocês e eu já volto com essa parte aqui finalizada, para nós começarmos, então, a montagem da bolsa. Agora, nós vamos, então, para a parte da montagem da bolsa, fazendo a costura. Nós vamos pegar as 3 partes e vamos colocar assim na mesa. Uma parte aqui, essa parte pra lá, essa aqui no meio e essa daqui. Nós vamos nos orientar por esses marcadores aqui, que nós colocamos tanto na tira do meio, quanto nós colocamos nessa parte da frente aqui, tá? Por quê? Aqui, ó, nós vamos começar aqui, ó, marcador com marcador, tá? Nós vamos costurar aqui, vamos prender aqui e nós vamos costurar inicialmente só a parte do fundo da bolsa, tá? Então, nós vamos costurar este fundo, depois nós vamos costurar esse fundo, e aí sim, nós vamos partir para costurar as laterais, ok? Com relação a essa tira do meio aqui, que é relativo ao fundo e as 2 laterais, vocês podem, é opcional, vocês colocarem forro ou não. Eu optei por colocar, e esse forro aqui, ele está sem tela, apenas o tecido, porque eu quero que ele fique molinho, porque quando ele ficar costurado lá em cima, ele tem que dobrar aqui, tá? Ele vai ser dobrado aqui assim, ó. Ele vai ficar dobradinho. Então, eu não coloquei tela. Mas, se vocês quiserem uma bolsa totalmente quadrada, aí vocês coloquem a tela e procedam da mesma forma de estruturação que nós fizemos, tanto na parte de trás quanto na parte da frente, ok? Então, vamos partir agora para a primeira costura aqui. Nós vamos começar, então, ponto com ponto, tá? E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos orientar para costurar nessas correntinhas aqui, ó, tá? Ou seja, nós não podemos pular nenhuma delas, tá? E aí, nós vamos costurando com a parte de baixo e nós vamos eleger um ponto aqui, que eu já vou mostrar para vocês. Nós vamos eleger um ponto para costurá-lo. Mas, o mais importante dessa bolsa é vocês não pularem, para ela não ficar torta, vocês não pularem nenhuma dessas correntinhas. E nós não vamos pegar, gente, as 2, tá? Nós vamos pegar apenas uma. Então, assim, a correntinha que vocês veem aqui, que na verdade é um ponto baixo aqui, né? Essa correntinha que vocês veem aqui, nós vamos pegar somente a laçada aqui de baixo. Então, nós vamos pegar a laçada de baixo com uma laçada aqui da parte da tira, tá? Então, o que que acontece? Na hora de costurar, não tem essa parte aqui, não tem muita regra, qual vocês vão pegar o de baixo. A regra é não pular nenhuma correntinha daqui. Para que o trabalho também fique uniforme, eu já dou uma olhada aqui como são os pontos, as laterais. E eu vou eleger qual ponto eu vou pegar para poder costurar com a alcinha lá de cima. Então, gente, ó, eu vou eleger esse, ó, esse daqui e essa argolinha aqui, ó. Tá? Então, é o seguinte, toda vez que eu pegar um ponto lá da frente, lá de cima, apenas uma alcinha, eu vier para baixo, eu vou pegar o que tiver mais próximo, que seja esse, ou que seja esse, ou que seja esse daqui. Mas sempre sempre um fio, olha. Fiquem sempre com um fio aqui e um fio aqui. Ok? Então, vamos lá. No primeiro momento, eu tenho que prender a linha. Eu prendo sempre pelo lado de dentro aqui. Aonde tem o marcador, eu vou prender aqui pelo lado de dentro. Puxo o fio. Deixo um tanto e dou só um nozinho, mas um nó simples, não é duplo não, tá? Só para ele não escapar aqui. Eu deixo um nozinho simples aqui e conforme eu for costurando aqui, eu vou escondendo ele já, tá? Ou senão, vocês pelo lado de dentro, vocês já queimem com o isqueiro e já façam um arremate.
Então, tá, eu vou pegar esse ponto daqui com esse ponto daqui. Então, eu já posso tirar o marcador, mas não esquecendo que ponto que é. Então, vocês tirem o marcador. Aqui, ó, vamos pegar aqui. Se vocês se perderem, vocês tirem, mas coloca na alcinha de cima, só pra vocês não perderem aqui, porque às vezes vocês acham que vão lembrar e não lembram. E tira o de baixo aqui. Esses já podem tirar, porque eu já coloquei a linha nele aqui. Então, é o seguinte, nós vamos colocar a agulha aqui, introduz a agulha nessa laçadinha e numa alcinha lá da frente, e puxa. Pessoal, muita gente costura de outro jeito, pode ser costurado. Eu também, dependendo da bolsa, mudo de costura. Eu uso, às vezes, até a linha de crochê, agulha de crochê, fazendo outro tipo de ponto. Mas nessa bolsa aqui, pode ser feito dessa forma, sem problemas, tá? Agora, nós vamos... Não é direto aqui, nós vamos outra vez lá pra base aqui do fundo. Lembre-se que eu falo, eleja um, ó, eu vou eleger sempre os pontos de dentro. Nunca uso de fora aqui, tá? Vamos eleger aqui o de dentro. Essa aqui é a linha que eu tô arrematando, então eu deixo ela aqui e pego um lá de cima. Tá bom, ó? Eu vou só tirar aqui só pra você ver, um de baixo e um de cima, ok? Eu coloco aqui no meio porque eu vou arrematando ela. Essa linha aqui, esse fio. E puxa. E dá uma apertadinha. Outra vez agora, ó. Lembra que eu falei que eu elegi esse daqui? É esse aqui que tá no rumo desse. E eu pego lá a alcinha lá de cima. Mais uma. Agora, aqui, ó. Vamos pegar aqui. Com uma lá de cima. Pronto. Cuidado que a linha o fio de poliéster, às vezes você pega não pega certo, ele enrosca, tem que ver direitinho onde pega. Aqui, senão vocês desfiam o fio. Pronto, agora eu já posso tirar isso aqui, que eu não vou usar mais. Pronto, gente, agora, nós vamos continuar sempre dessa forma, até chegar ao final, tá? Deixe sempre esses dois aqui, ó, presos, tá? Porque aí eu não corro o risco de passar ou diminuir, tá? Porque aqui, lembre-se que a parte de baixo a gente não fez com relação a pontos, nós fizemos em centímetros, nós medimos, tá? Então, vou repetir. Orientem-se por essas alcinhas e não pulando nenhuma e pegando sempre uma de baixo, um fio de baixo, que esteja o máximo possível pro lado de dentro da peça e não pro lado de fora, ok? Então, vocês continuem aí, que eu vou continuar aqui e nós voltamos, olha, sempre pegando primeiro aqui da peça de baixo, a tira de baixo, com uma alcinha só lá de cima. E puxa. Tá? Essa costura, gente, vai ficar perfeita, tá? Vou mostrar pra vocês como é que ela fica. Eu já costurei um lado aqui, olha aqui. Tá? Ela fica bem interessante, fica essa linha aqui, essa alcinha, fica aparecendo aqui um arremate, ok? Então, vamos continuar e depois a gente volta quando chegar aqui ao final. Terminada as duas costuras aqui do fundo, eu já arremato as sobras de fios, passando aqui por dentro e fazendo o arremate com o isqueiro, e não deixo nenhuma sobra de fio. Por quê? Porque agora as costuras das laterais aqui, elas vão partir de cima para baixo. Então, as sobras que ficaram aqui não continuem, não façam a curva e continuem. Vocês vão colocar a linha pro lado de dentro que sobrar e já arrematar. Aí, nós vamos costurar as laterais.
E nós vamos começar de cima para baixo, vamos costurar da mesma forma que costuramos o fundo, pegando apenas uma alcinha da correntinha e um ponto da lateral, tá? Não pulando nenhuma correntinha, ok? E sempre começando pegando primeiro o ponto da lateral para depois pegar a correntinha. Então, nós vamos pegar esse fio que tá aqui, gente, ó, é aquele que ficou quando vocês terminaram, eu falei, deixem 1,5 m, 2 metros de fio, porque aí aqui agora a gente já aproveita esse fio para descer, ok? Deste lado aqui, olha, quando nós formos costurar, não tem fio. Então, nós vamos ter que cortar um pedaço de fio e fazer aqui. Então, vão ser dois lados que a gente faz isso, mas 2 lados nós já temos esse fio aqui guardado, tá? Então, eu vou fazer só aqui novamente o comecinho e depois vocês vão costurar todos os 4 lados da mesma forma, tá? Vamos ver da melhor forma que fica aqui. Vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou colocar a agulha aqui bem no cantinho aqui dessa tira lateral, o primeiro ponto lá em cima, lá da correntinha, tá? E vou colocar aqui pra cá, ó, sempre aqui, tá? Nessa primeira alcinha aqui, é onde tem o marcador. Pronto. Aí, agora, a mesma coisa, aí a gente pega um fiozinho lá da lateral com uma alcinha aqui da frente e puxa. Ó, se vocês encontrarem dificuldades, às vezes, de passar os dois ao mesmo tempo, vocês passam um e depois o outro, tá? Isso evita, às vezes, vocês não forçarem o fio para não desfiar, tá? Pronto. Outra vez, ó, nós vamos pegar um daqui com um daqui, ó. Tá? Deixei aqui para vocês verem, ó. E puxa. Mais um, ó. Um fiozinho daqui, da lateral, com uma alcinha da frente. Mais um. Um aqui da lateral, com uma alcinha da frente. Pronto. Ó, às vezes, se acontecer isso aqui, ó, gente, vocês tiram, ó. Tá? Ó. Ok? Aqui, vocês já podem tirar o marcador e continuar até o final. Quando chegar no final, vocês coloquem a linha pro lado de dentro e façam um arremate novamente, colocando a linha por dentro dos pontos que estão à vista, tá? Uma outra dica que eu dou também, que eu acho que eu não falei lá embaixo, é o seguinte: toda vez que a gente vai costurar, a linha de poliéster, ela desfia quando a gente corta. Então, deem uma queimadinha com o isqueiro na ponta, tá? Mas não pode ser muito, porque senão ela enrosca na hora de costurar. Vocês só dão uma queimadinha e dão uma apertada, assim, com os 2 dedos, que é só para ela evitar desfiar, que senão quando vocês passam pela costura, ela vai desfiando, tá? O fio desfia, é muito fácil aqui, então deem a queimadinha. Então, gente, vamos continuar agora a costura aqui. Eu volto aqui no finalzinho para mostrar como eu termino, apesar de ser igual, e depois disso, vocês vão fazer os 4 lados da mesma forma. Pronto, chegamos ao último ponto dessa parte da costura de cima para baixo. Então, eu voltei com vocês aqui só para dizer como é que eu arremato esse fio agora, tá? Quando eu peguei a última correntinha aqui, eu tô com a linha aqui,
eu vou pegar um ponto o mais de baixo possível, tá? Eu vou passar a sobra do fio, tá? E eu vou passar aqui, ó, gente, para arrematar, eu vou ter que arrematá-lo aqui pelo lado de fora. Não vou poder arrematar pelo lado de dentro. Então, vocês vão ter que ser bem hábeis nisso. Por quê? Se eu for arrematar do lado de dentro, gente, o que que acontece? Olha, eu tenho muito tecido. Se eu for usar o isqueiro pelo lado de dentro, corre-se o risco, assim, a chance de vocês queimarem o tecido é de 80%, tá? Então, não façam isso. Então, vocês vão passar aqui, vamos esconder esse fio aqui, vão passando o máximo possível aqui dentro dos pontos, de tal forma que ele não apareça muito, tá, gente? Porque senão fica feio. Então, passem o mais perto possível aqui da costura e o mais embaixo possível, tá? Aí, vocês vão... Eu não vou fazer isso no vídeo porque fica muito difícil. Vocês achem mais 2 espacinhos aqui e já vão arrematar com o isqueiro bem no pezinho aqui e esconder pelo lado de dentro. Pega a agulha e esconde o fio pelo lado de dentro. Ok? Façam isso dessa forma para não fazer o arremate desse fio pelo lado de dentro e correr o risco de queimar o fio, ok? Então, feito isso, é só costurar as outras 4 laterais, sendo que nessas laterais que eu não tenho fio, é só eu cortar e fazer igual eu fiz lá embaixo quando eu puxei o fio. Não tem grandes dificuldades. Terminado isso, essa costura, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a parte de crochê, nós vamos fazer a última carreira aqui de pontos baixíssimos em volta da bolsa, só para dar o arremate, tá? Então, o que eu falo, o outro conselho que eu dou, e dica que eu dou, na hora que vocês forem puxar aqui, o último fio da última costura, deixem também uma quantidade de fio grande que dê para vocês fazerem os pontos baixíssimos em volta da bolsa. Isso por quê? Para evitar mais uma emenda de fio, mais um fio a ser escondido. Mas se vocês esquecerem ou não der, não tem problema. Aí quando vocês forem fazer a camada de pontos baixíssimos, aí vocês puxem o fio novamente e escondem a ponta. Não, esconde a ponta, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou terminar os 4 lados aqui, as 4 costuras aqui, e volto com vocês na carreira de ponto baixíssimo. Agora que nós terminamos a costura dos 4 lados, tá? Eu vou fazer a última carreira aqui de pontos baixíssimos em volta da bolsa, que é só para dar um acabamento mais perfeito na bolsa. Mas se quiserem parar aqui, não tem problema nenhum, tá? Lembre-se que eu falei para vocês que quando eu vou fazer a última costura, eu deixo um pedação de fio. Porque aí agora eu já subo direto para os pontos baixos sem uma emenda de fio. Mas se vocês não fizeram isso, não tem problema, gente. É só puxar o fio e depois fazer o arremate dele escondendo, tá? Aqui, gente, o fio já está aqui no canto. Desse canto aqui, eu já acho um primeiro ponto aqui e puxo a linha pra frente, ó. Não tem segredo nenhum. Puxou aqui pra frente, vocês sigam fazendo pontos baixíssimos. Ó, é só pegar aqui essas 2 alcinhas. Aqui essas 2 alcinhas e puxar o ponto baixíssimo, gente, ó. Não tem segredo nenhum. Aí, dá a volta inteira na bolsa. Aqui nós vamos dar a volta inteira aqui da bolsa. Terminando aqui, eu volto e mostro como é que eu faço o acabamento final. Aqui eu cheguei, então, ao último ponto baixíssimo, e para arrematar é só puxar o fio que sobrou, ou cortar, né? Vou cortar aqui, vou cortar para ficar menor. E aí,
É aquele procedimento padrão aqui, gente, ó. Colocar, introduzir a agulha aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo, aquela que a gente puxou o fio de dentro pra fora. Laça o fio e coloca ele lá pra trás. Vira aqui a bolsa. Localiza aqui o pontinho aqui, ó, da onde saiu o fio. Coloca aqui, introduz a agulha aqui, pegando assim, 2 laçadinhas, e puxa pra trás. Quando vocês virarem pro lado de frente, da frente, vocês vão ver que a correntinha aqui, ó, do ponto baixíssimo, ficou perfeito. Então, gente, a bolsa era essa. O objetivo, como eu falei logo no início, nem era mostrar um modelo de bolsa diferente ou alguma coisa assim, mas ensinar como colocar a tela em bolsas que ficam quadradas, né, ou retangulares que sejam. Então, como colocar a tela dessa forma, como costurar, como fazer uma lateral aqui inteira, em vez de pedaços. Ou seja, esse vídeo aqui teve, o objetivo realmente foi mostrar para vocês várias técnicas de como fazer uma bolsa. Você pode usar essa mesma técnica para ir mudando o ponto, mudando o tamanho, é tudo da mesma forma. Vocês veem aqui, ó, que o forro ficou perfeito, tá? Então, você não precisa, se você não sabe costurar igual eu que não sei, é uma forma interessante de fazer o forro. Quando eu quero um forro de costura, é desse jeito aqui, mas eu mando, gente, a costureira fazer, tá? Eu não sei fazer isso. Eu levo a bolsa pra costureira e ela faz dessa forma, coloca a manta, costura junto com a manta acrílica e por dentro fica assim, tá? Aí, ó, eu vou colocar, não é pra essa bolsa, mas é mais ou menos, vocês imaginam, ó. Aí, vocês coloquem a bolsa pronta, ó, coloca aqui. E aí, vocês vão costurar apenas aqui em cima, tá vendo? Então, quem sabe costurar e quiser fazer esse tipo de forro, é bem legal também, tá? Não esquecendo que, como vocês estão usando tela, vocês precisam, eu aconselho fortemente a usar essa manta R1, tá? Por quê? Pra quando passar a mão por dentro, gente, ela tá lisinha e não sentir a tela, tá? Agora, aqui, eu vou passar pra vocês, só pra vocês verem que como mudando a alça, dependendo do tipo de alça que você coloca, a bolsa fica diferente, tá? Então, eu vou pegar as alças e vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar vários tipos de alça e vou colocar em cima aqui, só pra mostrar pra vocês como é que a bolsa fica diferente dependendo do acabamento que você dá pra ela, ok? Nesta última parte do vídeo, eu vou mostrar pra vocês algumas opções de alça. Eu vou colocar essa alça tiracolo, numa cor nude, por quê? Embora o vídeo talvez não seja feliz nisso, esse fio tem uns toques nudes, então, pessoalmente, essa alça tiracolo nessa cor aqui, essa alça tiracolo também vendida pela Dalu Machado, fica super legal, tá, gente? Olha, ela fica uma composição super bacana e deixa um toque da bolsa mais alegre. Como eu previ a utilização de uma alça tiracolo, por isso que eu usei as argolas aqui. Então, é só a gente usar o mosquetão aqui e prender. Não tem nenhuma dificuldade, tá? E se vocês não quiserem a alça dessa cor, vocês utilizem esse fio mesclado, é bem interessante por causa disso. Ele permite a utilização de várias cores, né? Olha, por exemplo, aqui o preto também fica super legal, tá? A bolsa fica bem bacana também com a opção da alça tiracolo na cor preta. Vocês podem utilizar também a alça com correntes, a alça tiracolo com correntes, tá? Ao invés de usar essa tira em couro, pode ser feita em crochê essa parte. Vocês vão encontrar vários tutoriais no YouTube ensinando a fazer essa parte aqui em crochê e usar corrente aqui,
tá? Fica muito legal. A opção de uma alça de ombro de couro também fica legal. Eu tenho essa da Dalu Machado aqui, mas eu não vou... Só que ela é na cor prata aqui e eu utilizei as ferragens douradas. Mas só para vocês verem, ó, vocês podem colocar também uma alça de ombro de couro na cor desejada, que também vai ficar legal, tá? Ainda resta, por exemplo, vocês quererem colocar uma bolsa, uma alça de mão, por exemplo, tá? Então, vocês podem usar madeira, tá? Fica bem legal também, tá? A única diferença, ou vocês podem até fazer de crochê, só que vocês têm que colocar ferragens aqui. Mas é o seguinte, a única diferença quando você usa a alça de mão, que você tem que prever isso antes de costurar o forro, porque você vai ter que prender antes, tá? Então, você vai ter que prender a bolsa antes, a alça antes de colocar o forro. Então, vocês têm que prever essa situação. A outra opção também, gente, é vocês colocarem, eu vou virar até ao contrário aqui. Por exemplo, ó, um fecho assim. Ó, também tem que pregar antes do forro. Ó, vocês podem colocar um fecho dessa forma, também fica legal. Ou seja, vocês veem que essa bolsa é bem versátil. E a finalização dela, eu vou deixar para a criatividade de vocês, ok? Então, era isso que eu tinha para mostrar para hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.